Tiago, capítulo 5, de 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você pode repetir isso comigo? Diga: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha para alguém ao seu lado, diga para ele: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O texto continua e diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Até aí. Meu Deus, nós pedimos mais uma vez pelo agir do Teu Espírito Santo. Esses dias, ó Deus, já há um mês que estamos falando, ensinando sobre oração, temos clamado ao Senhor que possamos receber mais do que a orientação, a instrução e o desafio da Tua palavra, a correção que dela provém. Nós temos clamado um toque do Senhor nas nossas vidas. Temos clamado por uma liberação da parte do Senhor. Temos clamado a Deus por avivamento na vida de oração, por ressurreição na vida de oração de alguns. Temos orado que, como igreja, possamos entrar num nível, numa dimensão de oração que nunca experimentamos antes, porque queremos corresponder contigo e com o cumprimento dos teus planos, do teu propósito na terra. E nessa noite nós te pedimos mais uma vez, ajuda-nos a entrar naquele nível de entendimento, de revelação da tua palavra, onde existe resposta para ti. Nós queremos que nessa noite o Senhor possa cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou e predeterminou no seu conselho. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu abençoo a vida daqueles que estarão, ó Deus, recebendo essa palavra através da internet, de forma gravada. Nós clamamos que o coração deles seja também impactado pela ação e o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Querido, nesse um mês que estamos falando sobre oração, completamos hoje o 4º domingo, ensinando a respeito de oração. Nós temos procurado trazer, como dissemos, não apenas a consciência dos princípios que regem a oração, mas temos procurado despertar você para orar mais. Temos procurado, de alguma forma, incendiar seu coração para entender que isso é não apenas um bom conselho da Bíblia, mas é uma responsabilidade sacerdotal, um encargo que Deus confiou a todos nós. Esse texto começa dizendo a respeito de orarmos uns pelos outros para sermos curados. Ele fala de oração que traz resposta não apenas na sua vida pessoal. E nós temos, domingo passado, falamos sobre oração coletiva, o propósito de oração da igreja. Temos ensinado que você deve orar não apenas pelas suas necessidades, mas precisamos aprender a orar pelas necessidades dos outros. Você pode dizer amém? E aqui, Tiago, quando menciona Elias, ele fala de algo extraordinário, que é um relato assim fantástico que nós temos no Velho Testamento, sobre como Elias, um homem de Deus, um profeta, se levanta e ele faz uma declaração ousada, que não haveria chuva nem orvalho na terra, a não ser segundo a sua palavra. Ele diz: enquanto eu não revogar isso, vai ser assim. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio houve seca, não houve chuva, não houve orvalho, até o dia em que Elias ora novamente, com instância, outras versões dizem com fervor, e esse quadro é mudado. E eu não sei você, querido, mas eu realmente fico assim impressionado e me sinto desafiado em ver como a oração de um homem pode trazer mudança não apenas na sua vida, mas pode interferir no curso de toda uma nação. Ou como a oração de um homem pode interferir nas leis da natureza e mudar aquilo que seria normal. Ele, pelo seu posicionamento de oração, retém a chuva. Nós não estamos falando, querido, de 3 dias ou 3 meses. São 3 anos e meio sem chuva. E depois esse homem dobra os joelhos e essa condição é mudada novamente porque ele orou. E muitas vezes nós somos levados a pensar ou interpretar que talvez Elias conseguiu esses resultados porque ele era o cara. Mas a verdade, querido, é que a Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas paixões. Eu só não sei dizer se ele tinha sogra, mas no resto era muito parecido com a maioria de nós. Então a oração de Elias não foi atendida porque ele era o cara. A oração de Elias não foi ouvida porque ele era especial, diferente de cada um de nós.
A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quantos são aqui foram justificados por Cristo Jesus? Amém? O que a Bíblia está dizendo, querido, é que há um poder de fogo na sua oração que talvez nem você compreendeu ainda. A Bíblia diz que muito pode, pelo seu poder, pela sua eficácia, a súplica de um justo. E nós precisamos ter no coração o entendimento de que o que Deus quer que eu e você experimentemos não é só uma vida de oração, mas uma vida de oração eficaz, que dá resultados, que manifesta o sobrenatural nas nossas vidas, na vida de outros à volta, e que podemos influenciar não só a nossa própria vida, mas até mesmo, como dissemos aqui, o curso de uma nação quando oramos. Quantos creem nisso? Algumas pessoas, querido, às vezes não conseguem entender e compreender essa verdade. Quantas vezes eu já vi pessoas me pedirem oração, e elas pedem oração quase como é bíblico que nós oremos uns pelos outros. Não há nada de errado em você orar por outra pessoa, alguém te pedir oração, você pedir oração a alguém. Errado, querido, é quando nós achamos que temos que pedir oração porque só a oração do outro é que vai ser ouvida. Várias vezes ao longo desses meus 15 anos de ministério pastoral, as pessoas chegam a me pedir oração e alguns dizem assim na cara, a razão pela qual eles estão me pedindo oração, não porque o Senhor é assim com o homem lá de cima, né? E estamos cometendo o mesmo velho erro de tentar criar outros mediadores que não seja o Senhor Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Toda oração, querido, que cada um de nós dirige a Deus, ela pode não apenas ser ouvida, mas ela pode manifestar grande poder, muitos resultados, uma eficácia enorme. E nessa noite eu quero te encorajar a entender um pouquinho mais sobre a oração eficaz, sobre essa oração que produz resultados. E eu sei, querido, que é muito precioso quando você ora e vê uma resposta de oração, principalmente se ela vier instantaneamente, ou se não bem depressa, e se for alguma coisa bem fantástica. Eu tinha apenas 15 anos de idade, e eu estava lendo a respeito da fé, de você falar contra o seu problema, ordenar ao monte que se lance ao mar, a oração da fé. E eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu tive foi orar contra 11 verrugas que eu tinha na mão. O dia seguinte, quando acordei e todas elas tinham desaparecido, eu fiquei empolgadíssimo. Quando você vê qualquer tipo de resultado, você fica animado. Contei hoje no culto pela manhã, de quando eu fiz, aos 17 anos de idade, o alistamento militar. E eu estava realmente desejoso de não precisar fazer o tal do tiro de guerra, o serviço militar obrigatório. E algumas pessoas do meio, do convívio ali na igreja, eu vi um dia eles conversando, um tinha um amigo do pai dele que era coronel já da reserva, e eles conversando como cada um estava pedindo ajuda, intervenção de um cunho, alguém de dentro do exército que pudesse conseguir uma influência para dispensá-los. E quando aquela turma conversava sobre aquilo, eu lembro ter dito, eles me perguntaram, e você tem alguém? Eu falei, olha, eu não preciso de ninguém. Eu já dirigi o meu pedido de dispensa à mais alta patente do universo. E eles ficaram me olhando com a cara assim de não estou entendendo, sabe aquela... E eu falei, Deus, gente, eu fiz uma oração. E eles riram, daquela minha declaração. Naquele momento eu falei, Deus, agora não é só mais porque eu quero escapar do tiro de guerra, mas é por causa dessa zombaria. Eu quero que o Senhor mostre para eles. O interessante, querido, é que eles escaparam do processo já no início. E eu fui ficando, em todas as peneiras eu ficava. E chegou o último dia do exame médico, quando a gente tinha que se apresentar, e muito pouca gente escaparia ali. E eu falei, Deus, não é possível que o único que decidiu crer no Senhor e orou por isso, vai ter o tiro saindo pela culatra. Falei, o Senhor não pode deixar isso acontecer. E eu estava ali orando, e eu me lembrava daquela frase de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, que diz que a fé faz com que Deus passe por 1 milhão de pessoas e te ache onde você está. Eu dizia, alguma coisa tem que acontecer, eu estou ali orando, e de repente um capitão aponta o dedo, você, rapaz, aí no fundo, descreveu minha roupa, ainda tentei olhar para trás, fingir que não era comigo. Não, você mesmo. Qual o número da sua ficha? Eu olhei, falei meu número, ele anotou em algum lugar. A turma em volta falou, você está morto. Eles sempre fazem isso para azucrinar a vida de alguém, e com certeza você já está dentro. Eu falei, Deus, eu não acredito que o único que orou, que confiou, vai ser escolhido a dedo para ficar. Mas se for a tua vontade, amém. Mas não é a minha, não. Eu lembro quando
cada um de nós foi entrando, se apresentando ao médico, que era, se não me engano, um capitão também. No momento que eu entrei, ele perguntou o número, né? Eu olhei a ficha, dei o número, e ele tinha um outro bilhete anotado ali. Ele falou, repete. E eu dei o número e eu vi que era o mesmo. Ele disse, pegue suas coisas e vá embora. Eu falei, por quê? Ele disse, não sei. O capitão foi com a sua cara e mandou que quando esse número entrasse era para ser dispensado. Naquele momento, irmão, eu aleluiei. Né? E desde muito cedo, querido, eu comecei a descobrir o que nós podemos alcançar pelas orações. E é fantástico quando nós temos resposta às orações. E a Bíblia não apenas diz que você pode ter respostas. A Bíblia diz que muito pode nos seus resultados, na sua eficácia, a súplica de um justo. Você pode dizer amém? Fala para alguém ao seu lado, diga, a sua oração é mais poderosa do que você pensa. Eu sei, querido, que o poder não está na oração, mas em quem ouve a oração. Mas você precisa acreditar que Deus vai ouvir a sua oração. Eu já vi gente falando sobre ter fé na oração. Eu não consigo entender essa questão de ter fé na oração. É quase a mesma coisa, alguém que está doente liga para o médico para pedir ajuda e ele diz que quem o socorreu foi o telefone. Né? O telefone era só o meio de contato. Então, nós não temos fé na oração, nós temos fé no fato de que há um Deus que ouve as orações. Mas isso precisa fazer com que eu e você levemos mais a sério as nossas orações. Você pode dizer amém? E uma das verdades, querido, que nós queremos bater, martelar, repetir aqui, né, talvez até o ponto em que você quase não consiga ouvir isso de novo, é que Deus deseja responder nossas orações. Ele não apenas deseja que você ore, mas Ele deseja responder às suas orações. Você pode dizer amém? Eu quero mencionar algumas promessas claras que o Senhor Jesus fez. Estão nos evangelhos. Eu tirei uma de cada uma dos 4 evangelhos. Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11, Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Diga comigo, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus termina dizendo, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Marcos 11, 24, Jesus diz, por isso vos digo que tudo, diga comigo, tudo. Fala para alguém ao seu lado, tudo. Jesus diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Nós, quando falamos sobre oração persistente algumas semanas atrás, citamos o texto de Lucas 18. Nos versículos 7 e 8, Jesus diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa vos fará justiça. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, Jesus diz assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Querido, nós precisamos acreditar que as nossas orações vão produzir resultados e que elas têm aquilo que Deus diz que elas têm, eficácia, o poder de mudar circunstâncias e de gerar resultados. E essa capacidade está, querido, como dissemos, não porque alguém diferente ora. Elias não alcançou aquilo porque era Elias. Ele alcançou o que qualquer justo pode alcançar diante de Deus. Ele alcançou o que eu e você podemos e devemos alcançar por meio da oração. Você pode dizer amém? Eu creio, querido, que Deus não apenas quer responder aquele nível de oração que envolve, né, o plano, o estabelecimento do reino de Deus na terra. Nós temos que orar por isso. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Mas eu creio, querido, que Deus quer trazer intervenções na nossa vida pessoal com um propósito específico de trazer alegria e realização ao meu e ao seu coração. Você pode dizer amém? No Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 23 e 24, Jesus diz assim, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Deus não quer apenas responder, querido, orações, no sentido de que a vontade dele se estabeleça, embora a oração está muito ligada à vontade de Deus, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas há um desejo de Deus, querido, de trazer realização ao seu coração. Ele diz para que a sua alegria seja completa. O que significa ter alegria completa? Existem níveis diferentes onde a alegria e a realização se manifestam. Há uma dimensão de alegria, querido, que ela vem no plano espiritual. A Bíblia diz no livro de Salmos que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Quantos podem dizer amém? E há uma dimensão, querido, de alegria, de gozo que nós temos no Senhor, independente das circunstâncias. A Bíblia fala dos apóstolos, depois de serem açoitados, presos, proibidos de pregar o nome do Senhor, deles saírem cheios de alegria. Como é que alguém sai cheio de alegria depois de uma surra, de um açoite? Há uma alegria, querido, que não é circunstancial. Ela vem de Deus, ela se manifesta no nível do nosso espírito. Agora, uma pessoa pode estar 100% com Deus no seu relacionamento, e ainda assim, no nível emocional e não espiritual, não estar alegre ou satisfeito. A Bíblia fala de Adão no Éden, antes da queda, antes do pecado, antes da separação com Deus, quando ele estava assim no auge da sua relação com Deus, e a Bíblia diz assim, e viu Deus que o homem estava só. Havia uma solidão se manifestando onde? Na dimensão emocional. E Deus disse, eu vou providenciar alguém para você. Existe, querido, um nível de suprimento, de alegria que tem que se manifestar no nível das nossas emoções. E Deus está dizendo, eu quero responder às suas orações para a sua alegria ser completa. Eu entendo que Ele está dizendo, eu não quero que você tenha só a alegria, a realização no seu espírito, mas eu quero que você possa se alegrar com aquilo que acontece à sua volta. Diga para alguém ao seu lado, Deus está interessado na sua alegria. Você consegue crer nisso, querido? Em Filipenses 2:27, Paulo diz que Epafrodito esteve assim, à morte, adoeceu e foi, quase que passou para o lado de lá. E ele diz que Deus interviu, curou o abençoado irmão Epafrodito, e ele dá uma razão e um argumento para isso. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 27, Paulo diz assim, com efeito, adoeceu mortalmente, falando de Epafrodito. Mas, a minha versão diz, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo, Deus se compadeceu, não foi nem só dele, foi de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Quantos creem que Deus pode intervir na vida de pessoas, simplesmente porque Ele quer manter seu coração feliz? Diga amém. É lógico, querido, que nós não podemos ir para outro extremo. Como eu disse, eu vou tocar daqui a pouco. Existem empecilhos à oração. Existem algumas coisas que roubam a eficácia da nossa oração. Mas antes de entendermos e separarmos esses detalhes, algo que precisa estar forte, querido, vivo no nosso coração, é a ideia do que Deus pode fazer porque um homem clamou a Ele. Porque alguém levantou a voz e se dirigiu ao Senhor dessa forma. No livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 14, quando eles estão naquela batalha contra os povos que atacaram os gibeonitas, com quem eles haviam estabelecido uma aliança, a Bíblia diz que Deus estava intervindo de forma sobrenatural na batalha, diz que Deus mandou uma chuva de pedra contra os inimigos, e morreram mais os que foram feridos pelas pedras do que pela espada. Ainda não contente com isso, porque muita gente estava escapando, a Bíblia diz que Josué orou para que o sol e lua parassem, porque se naquele momento viesse a anoitecer, eles não poderiam levar adiante a dimensão de vitória que eles estavam estabelecendo contra os inimigos. E Josué faz uma oração ousada, ele faz uma declaração profética no reino espiritual, ordenando, querido, que a estrutura do universo pare por causa deles. E a Bíblia diz assim em Josué 10:14, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmão, não sei você, mas assim, eu fico embasbacado, de queixo caído. Que a oração de um homem possa mexer não apenas na sua vida ou em circunstâncias à volta dele, mas em toda a estrutura do universo. A Bíblia diz, não houve um dia como esse, nem antes nem depois. E mesmo, querido, que eu não precise ter a pretensão de querer parar a estrutura do universo,
preciso acreditar que, pelo menos, num nível um pouquinho inferior, ainda tão espetacular, eu possa ver intervenções de Deus na minha vida. Nós, como igreja, temos que ter no coração essa certeza de que quando nós nos posicionamos em oração, coisas extraordinárias vão acontecer. O sobrenatural de Deus, querido, precisa ser estabelecido na terra e não vai acontecer a não ser por meio de oração. Eu voltei nesse mês que estamos falando sobre oração, voltei a reler todos os livros sobre oração que impactaram minha vida desde a adolescência. Eu estava relendo essa semana um livro do Otman Nish sobre oração, e ele fala sobre quando a terra governa o céu. É muito forte isso. Ele cita aquele texto de Mateus, capítulo 18, talvez a gente vá falar sobre isso quando entrarmos no assunto de intercessão. E Jesus diz, tudo quanto ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E ele fala que a ação da terra precede a ação do céu. As coisas não são ligadas na terra depois, porque foram ligadas no céu primeiro. Mas ele mostra que o caminho é inverso. O que nós ligamos aqui primeiro vai ser respaldado pelo céu depois. Querido, o nível de autoridade que Deus nos deu é algo que nós ainda não absorvemos. Eu não estou dizendo que nós vamos mandar no céu, no sentido de levar Deus a agir e fazer o que Ele não quer. A sua oração não vai levar Deus a fazer o que Ele não quer. Nós não temos esse poder. Mas nós podemos impedir Ele de fazer o que Ele quer se nós não orarmos. E isso é muito forte. E eu acredito que muitos de nós já não temos uma vida de oração, alguns já são até desanimados, porque eles não conseguem entender o quanto isso realmente vai fazer diferença e resultado. Agora, se você começar a perceber, querido, eu quero te dizer que uma vida de oração, onde você descobre a eficácia da oração, é uma das maiores aventuras que o crente pode ter e desfrutar. Eu louvo a Deus por tanta coisa que ao longo dos anos eu tenho visto Deus fazer de uma forma especial apenas porque oramos. E eu quero encorajar seu coração em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero falar um pouco também essa noite de algumas coisas que roubam a eficácia da nossa oração. Nós não podemos perder de vista o poder de fogo que temos na oração, mas muitas vezes desanimamos quando não vemos resultados, recuamos na nossa vida, às vezes achando que Deus não está levando a sério as promessas que Ele fez, ou que a oração não seja tudo isso, quando na verdade muitas vezes nós estamos anulando a eficácia da oração. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, ele fala algo muito interessante. Ele diz, cobiçais e nada tendes. Ele fala sobre pessoas que desejam, mas não alcançam. Pessoas que estão sem conquista, não é nem por falta de vontade. Ele diz assim, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Ele diz, nada tendes porque não pedis. Tem muita gente, querido, que não avança no seu nível de conquista. Não é porque ele não deseja e nem porque ele não luta. Alguns estão lutando da forma errada, pisando nos outros, fazendo de tudo para tentar conseguir o que quer. E Deus diz assim, nada tendes porque não pedis. Muita coisa seria diferente nas nossas vidas se nós orássemos mais por aquilo que queremos alcançar. Você pode dizer amém? No entanto, depois de dizer nada tendes porque não pedis, quase sugerindo que então pedir a fórmula mágica que resolve tudo, ele diz no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Alguns empecilhos, querido, à vida de oração, e que roubam a eficácia da nossa oração. Eu quero falar sobre algum deles, e o primeiro deles que eu coloco na lista aqui é a oração egoísta. É a oração centrada somente em você. Embora haja esse aspecto de Deus querer trazer alegria ao meu e ao seu coração, como dissemos, Jesus disse, peça e vocês vão receber para que a sua alegria seja completa. Nós precisamos aprender a sintonizar o nosso coração com o coração de Deus e buscar o estabelecimento da vontade dele nas nossas vidas. A oração não é um meio de alcançar as suas vontades de forma isolada. A oração é um meio de trazer e estabelecer a vontade de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Jesus nos ensinou a orar assim, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Tiago, nesse mesmo texto do capítulo 4, um pouquinho à frente, ele diz assim, no versículo 13 até o 15, atendei agora. Vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros.
Ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Querido, quando a Bíblia apela para o conceito de que Deus é Senhor e nós somos seus servos, ela apresenta um quadro onde você não vive para fazer a sua vontade, mas para agradar e honrar ao seu Senhor. Você pode dizer amém? E a oração, que ele deve nos levar a entrar na vontade de Deus. O problema de muitos de nós que não alcançamos resultados é porque nossa oração é meramente egoísta. Eu tenho conversado com pessoas e diz, pastor, eu oro, não é que eu não oro. E aí você vai perguntar pelo que ele ora. Ele ora só por ele. Só falta dizer, Deus abençoe eu, minha família e mais ninguém. A maioria, querido, lembra de pedir, porque top nas listas de oração sempre tem algum assunto financeiro. Ele lembra de pedir por provisão, por cura, por livramento, né? Que Deus abençoe ele nas coisas que ele quer comprar. Mas a maioria de nós, querido, não ora pelos outros. E nós precisamos descobrir o poder que existe nesse tipo de oração. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Algumas coisas, querido, vão acontecer na sua vida sem sequer você orar. Se você apenas aprender a se interessar pelo reino de Deus na terra, por ver o mover de Deus na vida de outros. Esse é um princípio mais forte do que a gente percebe. Quando seu foco é só você mesmo, a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Se é só para esbanjar em seus deleites, querido, eu fico aborrecido com a mensagem de prosperidade dos nossos dias. Nós saímos de um extremo, onde parecia pecado você prosperar, e fomos para outro extremo, de uma prosperidade egoísta. Eu não creio nisso. Eu creio que a única razão pela qual Deus quer prosperar a mim e a você, é para que nós possamos abençoar o reino de Deus e as pessoas. Você pode dizer amém? A única razão para Deus te dar mais do que você precisa, querido, é por causa dos outros. É para que você seja um canal. E muitas vezes nós estamos orando só por aquilo que queremos. Eu vejo pessoas dizendo, puxa, pastor, eu queria ajudar mais os outros, eu queria ajudar missões, eu queria ajudar o pobre. Ora por isso, criatura. Ora para que Deus te dê recursos, ore para que Ele te faça prosperar, ore por intervenções sobrenaturais nas suas finanças para que você possa servir os outros. A maior parte das minhas orações, querido, por recursos, não são por recursos pessoais. São por recursos para servir o propósito do reino, por recursos para abençoar pessoas. E quando nós entramos nessa linha, querido, de caminhar numa oração egoísta, nós vamos impedir aquilo que Deus quer fazer. E Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, no Getsêmani, nós vemos Jesus dizendo o seguinte, Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Há momentos, querido, que você vai se sentir tentado a pensar em você. Jesus naquele momento está dizendo, se for possível, passe de mim esse cálice. O que é o cálice? Quando Tiago e João pediram para sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando ele estivesse no trono da sua glória, Jesus diz, olha, isso vocês estão pedindo não dá para garantir não. Mas minha pergunta para vocês é, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram sim. Ele diz, isso está garantido. O cálice fala de sofrimento. Tiago, um daqueles provavelmente que encabeçou essa conversa, foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Então Jesus não estava falando do cálice, como qualquer outra coisa a não ser sofrimento. E aqui ele está dizendo para Deus, se for possível, passa de mim o cálice. O que ele está dizendo, se tiver um plano B, se tiver como a gente mudar o desenrolar das coisas, eu ficaria grato, meu Deus. Ele diz, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Há um lugar, querido, em Deus, onde nós precisamos entrar numa oração de rendição, de entrega, de dizer, Senhor, eu gostaria disso, mas eu quero que a sua vontade se estabeleça. É quando a vontade de Deus se estabelece, não a sua, que você vai ter a sua alegria completa. Porque quando nós saímos do trilho, querido, não existe realização. Você pode dizer amém? Em 1 de João, abre comigo lá em 1ª Epístola de João, no capítulo 5, há uma afirmação que precisa ser entendida, porque ela traz um balanço nas declarações de Jesus, tudo quanto pedirdes, tudo quanto pedirdes. Até onde vai esse tudo? Eu, quando criança, às vezes eu tinha dificuldade, pela própria imaturidade como criança, de conseguir definir a dimensão das promessas.
Eu lembro de perguntar para meus pais, então se eu orar para voar, eu vou conseguir voar? Se eu quiser subir na parede que nem uma aranha e orar por isso, eles diziam, não, filho. Eu dizia, mas é tudo o quê? Quem que determina qual que é o tudo que pedido de oração? Se algumas coisas desse tudo que eu quero não pode. Em 1 de João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, a Bíblia diz, esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, diga comigo, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então a Bíblia diz, se nós orarmos segundo a vontade, Ele ouve. Se sabemos que Ele ouve, está garantido que tem resposta. Então, querido, nós precisamos entender que uma coisa que rouba a eficácia da oração é quando você centra a sua vida de oração só buscando o seu próprio prazer, a sua realização. Quando você está focado só em você. Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então isso rouba a eficácia da nossa oração. A segunda coisa que eu quero mencionar, não tem como estabelecer uma ordem aqui de importância, mas essa tem um peso enorme, é que algumas pessoas, querido, querem que Deus ouça suas orações, faça alguma coisa na sua vida, mas eles estão andando em pecado. Eles se recusam a consertar determinadas áreas da sua vida. Eu não estou falando, querido, sobre alcançar a perfeição, que nenhum de nós alcançou. Estou falando sobre compromisso com Deus. É diferente uma pessoa que ocasionalmente pode perder o alvo e vai lutar para consertar isso. Daquela pessoa que anda de forma indiferente, sabe que aquilo está errado na sua vida e não está nem aí em consertar. Ele simplesmente diz, eu vou levar desse jeito. E você pode até não saber, mas tem um monte de gente assim no nosso meio. Isso acontece o tempo todo. Agora, quando você começa a ouvir as declarações que Deus faz a respeito entre a relação do pecado e oração, é assustador. Provérbios 28, 9 diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ela deixa de ser a oração que muito pode por sua eficácia, para se tornar uma oração abominável. A palavra de Deus diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 9, os versículos 30 e 31, depois que aquele cego de nascença é curado, e aquilo foi um rebuliço, porque nunca tinha se ouvido falar disso na história da humanidade. Os líderes dos judeus começam a fazer uma inquisição com esse cego, ex-cego, né? Agora curado, com seus pais. E tem um momento que esse cego fala assim, João 9, 30 e 31. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ele diz, sabemos. Essa declaração isolada, né, desse cego que foi curado, não determina a verdade da palavra de Deus, mas ele está dizendo para os líderes dos seus dias, nós sabemos disso. Vocês nos ensinam as escrituras sagradas há tanto tempo. Nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Ele está mexendo num fato, querido, que é respaldado por toda a Escritura. Em 2 Samuel, no capítulo 12, a Bíblia fala de um episódio na vida de Davi. Davi foi um homem que viveu muitas respostas de oração. Você vai ver muitas declarações, como nos Salmos, ele dizendo, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Né? Quantas declarações de orações, de respostas nós vemos com Davi. Mas tem um momento, querido, que Davi orou. Davi jejuou. Passou 7 dias com a cara no chão, clamando a Deus em jejum. E Deus se recusou a atendê-lo. 2 Samuel, no capítulo 12, depois do pecado de Davi, do adultério com Batseba, do homicídio de Urias, o profeta Natan vem e traz uma sentença da parte de Deus, dizendo que a criança que nasceu, né, que foi concebida daquela relação pecaminosa, iria morrer. A Bíblia diz assim, então Natan foi para sua casa. A Bíblia diz, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia,
Ele permanece assim, não apenas aquela noite, mas por 7 dias. A Bíblia diz, ao 7º dia, morreu a criança. Como alguém, querido, que viu tanta resposta de oração, de repente está ali prostrado, 7 dias, jejuando, e não experimenta resultado. Porque ele havia quebrado princípios. E quando abrimos, querido, as portas para o pecado na nossa vida, nós perdemos a autoridade na oração, perdemos não só a autoridade, nós perdemos a conexão. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que Ele não nos ouça. E tem muita gente, querido, vivendo uma vida de oração ineficaz, simplesmente porque insiste em deixar algumas coisas na sua vida sem conserto. Nós lemos que Elias orou e Deus fechou o céu, depois Elias orou de novo, Deus abriu os céus, porque Elias tinha certeza que a oração dele seria atendida. Porque ele estava agindo, querido, em cima de princípios bíblicos. Em Deuteronômio 28, 1 e no 12, Deus fala sobre a bênção que viria sobre os que obedecessem. Ele diz, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar as obras das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 1, e eu li também o versículo 12. Agora ele diz, se vocês desobedecerem, Deuteronômio 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, sobre ti e te alcançarão. No versículo 23 e 24 ele diz, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro, por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Todo mundo sabia e conhecia o princípio. Quando Salomão consagra o templo, ele faz a Deus uma oração, pedindo a Deus que as orações naquele lugar fossem ouvidas. Ele diz em 2 Crônicas 6, 26 e 27, quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o seu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança a teu povo. Essa é a petição que Salomão faz. Deus depois aparece a ele novamente em sonhos, e diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, eu vou responder dos céus, eu vou sarar a sua terra. O princípio sempre é esse. Pecavam, os céus se fechavam. E a falta de chuva, queridos, céus de bronze não fala só da chuva natural, fala da falta de intervenção de Deus. Mas quando se arrependiam, os céus podiam se abrir. Por causa da apostasia de Israel, Elias se levanta e diz, de acordo com a Escritura, está orando em cima da vontade expressa, declarada de Deus, e diz, os céus estão fechados. Mas no dia em que desce fogo do céu sobre o sacrifício, lá no Carmelo, eles têm aquela vitória esmagadora sobre a casa de Acabe, de Baal, e o povo se curva e diz, só o Senhor é Deus. Elias vai dobrar os joelhos. Ele começa a dizer, Deus, agora você tem que mandar chuva. Porque eles se arrependeram, agora existe conserto. E é naquele momento, querido, que a chuva volta. Nós precisamos entender, querido, que a eficácia da oração está relacionada com a capacidade de nos envolvermos ou não com a palavra de Deus. Não tem jeito, querido, de você ficar brincando com os princípios de Deus e querer ter uma vida de oração eficaz. E tem muito crente desanimado, culpando Deus, culpando a oração, como se ela não tivesse todo esse poder de fogo, quando na verdade ele está anulando e roubando a eficácia da própria oração. Uma outra área, além dessa oração egoísta e do pecado, por mais óbvio que seja, nós nunca podemos deixar de falar disso, é a questão da falta de perdão. Querido, isso é um ponto que não tem negócio. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24, Jesus diz assim, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. O que Deus está dizendo aqui não é que Ele não quer a sua oferta. Ele está dizendo que enquanto você não perdoa alguém, a sua oferta não pode ser entregue.
Mas Ele espera que você conserte as coisas, então você venha para poder oferecer algo a Ele. Em Marcos 11, no versículo 24, Jesus diz assim: e tudo quanto em oração pedirdes, crede que receber será assim convosco. No 25, Jesus diz assim, 25 e 26 de Marcos 11. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoa alguém, suas ofensas não são perdoadas. Se você continua em pecado, sua oração não é ouvida. Ponto final. Mas não tem mais, querido. Deus perdoa sem você merecer, por misericórdia, e você precisa transbordar o mesmo amor e misericórdia. Se você não consegue refletir a graça que você recebe da parte de Deus, Deus diz, então, eu tiro a graça que eu lhe estendi. E sabe, muitas vezes a gente tenta lidar com a questão da falta de perdão como se fosse só um problema emocional. Querido, isso é um problema infernal na sua vida. Vai trazer a interferência do reino das trevas, não só nas suas emoções, mas vai amarrar a sua vida espiritual, vai te colocar numa cadeia, como a Bíblia ensinou. E nós precisamos resolver esse tipo de pendência, querido. Senão nossa vida de oração se torna inexpressiva. Perdoar, querido, não é apenas um ato de misericórdia a quem te feriu de alguma forma. É principalmente você ter dó de você mesmo e não deixar que essa pessoa que já te feriu continue prendendo sua vida. Se você não conseguir perdoar por amor, pelo menos por egoísmo, pensando em você, tente. Onde existe falta de perdão, as orações não são atendidas. Agora, é interessante, querido, como a questão dos relacionamentos afeta a nossa vida espiritual, em todos os níveis. A Bíblia fala que qualquer prática de dissensão vai afetar a nossa vida de oração. Às vezes a gente concentra na pessoa que foi ferida e tem que perdoar, quase como se o ofensor estivesse na boa. Em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Fico até me perguntando, quando ele fala de uma mão santa, se não é uma mão que esbofeteou alguém. Ele diz que tem que ser sem ira nem contenda. Porque diz que não nem adianta levantar sua mão nem sua voz. 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, aqui fala não só da questão da dissensão, de relacionamentos, mas envolve um caráter ainda especial, família. Ele diz, vós maridos, 1 de Pedro 3,7, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmão, isso vale para qualquer cristão. A Bíblia diz que se o marido não trata a mulher com dignidade, e aqui nós temos não só a questão da dissensão, dos problemas, mas temos um outro princípio, querido. Quando a família é ferida, os princípios de Deus para a família são feridos. Deus se recusa a responder qualquer oração. Malaquias 2,13, Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemido, com lágrimas, e eu não vos ouço. Imagina Deus dizendo, ó, você pode chorar aí à vontade, camarada, mas não vou fazer nada. E vocês perguntam por quê? Malaquias 2,14, Deus diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, para a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, você desonrou, quebrou a aliança, foi para o pecado, esculhambou a sua família, agora vem chorar no altar e querer que eu faça alguma coisa. Existem práticas, querido, de pecados específicos nessa área de relacionamento da família, que vão fechar o céu sobre a vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus ainda diz lá em Marcos 3,25, que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Querido, se não colocarmos em ordem essas áreas das nossas vidas, deixar de ter oração egoísta, se arrepender do pecado, confessar e deixá-lo e consertar isso com Deus. Se não perdoarmos, às vezes você não é a pessoa que foi ferido, você é a pessoa que insiste em continuar ferindo. A dissensão, não, pastor, eu por mim posso machucar essa pessoa a vida inteira, não tenho nenhum problema de perdoá-la. Ok,
Você está gerando um problema lá, mas as suas orações também estão sendo impedidas. E por último, querido, eu queria chamar a sua atenção para algo que é tão sério. No livro de Tiago, no capítulo 1, a Bíblia diz: se você não orar com fé, a sua oração não vai ser atendida. E eu acho incrível como tem gente que enrosca nesse ponto e ainda fica triste com Deus. Eu já conversei com pessoas e disse: pastor, minha oração não é egoísta. Eu não oro focado só em mim, eu oro focado no reino e nos outros. Não estou andando em pecado. Não tenho nenhum problema em relação a ter que perdoar alguém, está tudo resolvido. Não sou a pessoa que causa dissensões. Minha família está em dia e mesmo assim eu não vejo resposta às minhas orações. Algumas pessoas acreditam que se elas agirem com incredulidade e falta de fé, isso é só um pouco de falta de espiritualidade. Irmão, eu quero te dizer que incredulidade é pecado. Tiago diz no capítulo 1, no versículo 5 até o 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu gosto dessa frase. Diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente. Você pode dizer amém? E nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, diz o versículo 6. E nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele começa falando sobre pedir sabedoria. Mas ele termina dizendo: se não tiver fé, você não vai conseguir do Senhor coisa alguma. Você não vai ter nada da parte de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Querido, eu já vi muito crente revoltado na igreja, com histórias assim semelhantes àquela parábola do filho pródigo. Um irmão me procurou um dia indignado. O pastor fulano de tal. O cara ficou anos desviado. Rebelou assim com Deus no último nível. Enfiou a cara no pecado, em toda a sujeira desse mundo que você puder imaginar. Mas em algum momento aquele cara se arrependeu, voltou para Deus, consertou todas essas coisas que ele tinha que impedir a oração dele de ser atendida. E ele clamou a Deus e a oração foi respondida de uma forma extraordinária. Aí vem lá o outro crente certinho: eu nunca fiz nada disso. Mas irmão, está que nem aquele filho mais velho, está na casa e não consegue entender nem acreditar que o pai tem o melhor para ele. Quando o filho mais velho chega, e chega depois que o servo já parou de trabalhar, eu acho que ele se via na obrigação de trabalhar mais do que os outros. Que festa é essa? Seu filho mais novo chegou, então ele fica doido. Ele diz para o pai: eu te sirvo, nunca fiz as bobagens que esse aí fez, você nunca me deu um cabrito. O pai disse: seu cabeção, isso na tradução da Bíblia do pastor Luciano, tudo que é meu é teu. Se eu fosse o pai, eu tinha dito: e por que você nunca pediu? Nem sequer pediu, ele pediu, está tudo lá. Sabe que ele tem pessoas dentro da igreja, não sai, não apronta, faz nada de errado, mas não consegue ver Deus como um pai interessado no seu bem-estar, não consegue crer que a sua oração vai ser ouvida, e essa mentalidade precisa mudar, querido. Nós precisamos trazer no nosso coração a certeza de que é um Deus que se importa e é um Deus que vai nos ouvir. Querido, eu consigo ter no meu coração o que alguns acham que é presunção, eu prefiro acreditar que é fé. De que Deus vai parar tudo, toda a agenda dele para me ouvir. De que quando eu levantar a minha voz e clamar a Ele em nome de Jesus, os céus vão parar. E vão dizer: o que o gordinho está pedindo hoje? Eu creio nisso, querido. Nós precisamos ter no nosso coração convicção de que é um Deus disposto a interferir nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Tem muita gente, querido, que não esculhambou a sua vida com todas essas outras áreas de empecilhos, mas não consegue crer. E só há uma forma, querido, de você fortalecer sua fé. É se encher da palavra de Deus, é começar a exercitar a sua fé. Nós precisamos entrar num lugar onde vamos experimentar mais do sobrenatural de Deus. Querido, Deus quer responder às suas orações com vários motivos. Ele quer estabelecer a vontade e o reino dele. Ele quer que você tenha a plenitude da alegria. E Deus quer usar a sua vida como vitrine, para que as pessoas que veem o que Ele vai estar fazendo por você possam conhecer mais a respeito de Deus e do que Ele pode fazer aos que se chegam a Ele.
A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Nós precisamos de uma vida de oração mais eficaz. Nós precisamos não apenas voltar a orar, mas orar a ponto de produzir resultados. Você pode dizer amém? Eu quero terminar com um conceito que eu creio que a maioria de nós não entende. Jesus disse em João 16 a respeito de orar ao Pai em seu nome. E diz em João 14, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. A maioria de nós usa a expressão em nome de Jesus no fim da oração, em nome de Jesus, amém, quase como uma rotina. Quase como, bom, tem que terminar falando isso. Eu me lembro de alguns anos atrás, Israel acordou pela manhã, já foi correndo falar comigo, falou, pai, preciso que você me explique uma coisa. Eu falei, o quê? Ontem à noite eu estava orando, estava tão gostoso orar, e eu fui orando, e eu acabei dormindo. Eu falei, qual o problema, filho? Eu achei o máximo que você orou até dormir. Mas pai, o que eu faço? Eu falo amém hoje, de manhã? Porque para ele, tipo assim, quando não falar amém, tá pendente, não terminou o negócio. E às vezes, a gente fica nessa mentalidade que tem que dizer em nome de Jesus amém, para dizer, olha, terminou, agora o senhor pode agir. Querido, nós precisamos entender o que é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é agir sob procuração dele, é representá-lo. Talvez eu tenha, se não der tempo de eu resolver um negócio que eu estou fazendo até terça de manhã antes da viagem para o Japão, talvez eu tenha que deixar para alguém, para o meu irmão ou para o Marciano, uma procuração, para eles terminarem de resolver a questão do meu nome. Legalmente falando, embora não seja eu que esteja lá, se isso acontecer, eles vão estar fazendo isso em meu nome. É como se eu mesmo estivesse ali fazendo aquilo. No reino espiritual, quando você ora em nome de Jesus, é a mesma coisa. É como se Jesus mesmo estivesse ali orando. Por que isso deveria empolgar eu e você? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 41 e 42. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele foi para ressuscitar Lázaro. É um dos milagres mais impressionantes, querido, que eu vejo na Bíblia. Uma coisa é você orar para que o espírito de alguém que deixou o corpo volte. E outra coisa é você querer trazer de volta esse espírito depois de 4 dias, quando o corpo já se decompôs. E precisa de um milagre criativo, querido, que vai restaurar totalmente aquele corpo. Jesus está diante do túmulo de Lázaro e olha a oração que ele faz. A Bíblia diz no 41, tiraram então a pedra que ele mandou. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus diz, eu te dou graça, o Senhor me ouve. E diz, Deus, nós sabemos que o Senhor ouve. Eu estou falando assim para eles saberem que o Senhor me enviou e que o Senhor me ouve mesmo. E Jesus usa a expressão, eu sei que sempre me ouves. Fala para alguém ao seu lado, Deus sempre ouve Jesus. Fala para ele assim, sempre. Quando eu e você oramos em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse orando. Você consegue entender a força que está por trás disso? Se ele sempre ouve Jesus, então sempre que eu oro em nome de Jesus, ele me ouve. Querido, nós precisamos entender a força do nome de Jesus na oração. Primeiro, pelo próprio aspecto de mediação. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando usamos o nome de Jesus, estamos lembrando a Deus o que Jesus fez por nós. Tem pessoas, querido, que eles não conseguem entender a justiça que lhe foi imputada. Quando ele lê lá, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, ele diz, deve falar de qualquer um, menos de mim. Querido, você precisa entender a justiça de Deus que te foi imputada em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Alguns acham que olham para o novo nascimento quase como se a vida dele deu uma melhoradinha. Ele se sente quase um pneu recalchutado
E alguns mais animados se sentem um remote. Querido, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você não é mais nada daquilo que você foi um dia. O sangue de Jesus não apenas te limpou, te tornou uma nova criatura. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você precisa entender o direito que você tem. Hebreus, no capítulo 10, diz lá no versículo 19 e 20, que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Mas tem crente que parece na vida de oração e está estendendo um chapéu para Deus, pedindo esmola, ver se recebe alguma coisa. Querido, nós precisamos ter a convicção de que quando usamos o nome de Jesus, nós podemos chegar até a sala do trono, podemos chegar diante de Deus, nós temos audiência garantida, não vamos ser rejeitados e vamos ser ouvidos. E podemos entrar não inseguros, mas com ousadia. Dizendo: Deus, vim buscar mais um pouco. Querido, uma oração eficaz, ela vai acontecer na minha e na sua vida, não só quando removemos os empecilhos, mas entendermos aquilo que Deus nos confiou. O que nós podemos, por meio da oração, fazer. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele nos ligou a Deus, e quando eu oro em nome de Jesus, eu estou me agarrando no fato de que agora estou ligado com Deus, eu posso entrar, eu posso falar em nome dele e eu serei ouvido. Deus não quer apenas que você volte a orar. Deus quer que haja eficácia na sua vida de oração, que haja resultados. E quando você começa a ver mais do sobrenatural, querido, isso vai te incendiando. E aí você ora mais. Alguém disse que ler a Bíblia e orar é o tipo de coisa que quanto mais você faz, mais quer fazer. Mas quanto menos faz, menos quer fazer. Agora, alguns de nós voltamos a orar e com o tempo desanimamos porque não vemos resultados. Então, querido, nós precisamos não apenas voltar a ter uma vida de oração, mas resgatar a eficácia da oração por meio dos princípios corretos. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a começar a falar com Deus nessa hora. E a primeira coisa pela qual eu gostaria que nós orássemos nessa noite é que nós pudéssemos reconhecer que nós temos falhado em relação a algumas coisas. Temos falhado não só a não orar o quanto deveríamos, mas muitas vezes não oramos nem como deveríamos. Alguns empecilhos à oração estão instalados na nossa vida e muitas vezes não estamos fazendo nada para nos livrar deles. Nesse mês, querido, Deus tem falado conosco de uma maneira tão contundente a respeito de resgatar a nossa vida de oração com intensidade. Nós queremos não apenas tentar ver se vai dar resultado. Nós queremos consertar e praticar todos os princípios devidos para que possamos experimentar os resultados. Porque, segundo a palavra de Deus, que não mente, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Há muito poder de fogo, querido, na oração de um crente. E nós precisamos trazer essa dimensão de resultados. Permitir que o sobrenatural esteja presente, seja intenso na nossa vida. E eu quero te desafiar, querido, talvez você precise mudar a forma egoísta de orar, focado só em você. Talvez nessa noite você precise tomar aquela decisão de, em definitivo, colocar diante de Deus a ofensa que lhe fizeram e perdoar. Simplesmente perdoar, abençoar, dizer: eu libero em nome de Jesus. Talvez você seja a pessoa que não sinta que necessariamente tem que perdoar alguém, mas você tem ferido muita gente ou ferido muito as mesmas pessoas. Enquanto você permitir que essas atitudes de dissensão continuem na sua vida de oração vai ser completamente ineficaz. Talvez você está tentando viver a vida cristã sem desistir do mundo e do pecado. Eu
quero te dizer, querido, que é impossível viver Deus enquanto você não trata com pecado a sua vida. Enquanto você não se arrepende, enquanto você não vira as costas, enquanto você não conserta, sua vida de oração não vai ter eficácia nenhuma. Talvez você precise mudar o trato na família, porque essas coisas fecham os céus. Talvez você precise apenas, depois do bom testemunho que você tem em todas essas áreas, conseguir ser uma pessoa que acredita naquilo que Deus vai fazer quando você ora. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus nessa hora. Que você começasse a consertar aquilo que precisa ser consertado. Que você pudesse tomar uma postura, dizendo no seu coração: Deus, eu quero voltar a entrar no Santo dos Santos com ousadia. Eu quero, debaixo do sangue de Jesus, entrar com ousadia. Eu quero clamar, sabendo que serei ouvido. Eu quero orar, não para cumprir uma obrigação, mas ciente de que eu vou ver os resultados. Começa a falar com Deus. Porque depois de consertarmos algumas coisas diante de Deus, querido, nós vamos clamar nessa noite pela intervenção de Deus. Não só nas nossas vidas, na vida de pessoas que Deus vai trazer ao seu coração. Nós vamos clamar pelo estabelecimento do reino de Deus em nós, através de nós. E nós queremos ter algumas ações mais práticas, querido. Não só de incentivar a sua vida pessoal de oração, mas para orarmos como igreja. A partir do domingo que vem, nós estamos pedindo a todos quantos puderem, você venha meia hora antes do culto. Já era um desafio fazer chegar no horário, né, Marcelo? Nós queremos lançar um desafio para chegar antes e gastarmos tempo, querido, em oração diante de Deus. Sabe, nossas reuniões vão ser completamente diferentes se elas forem regadas com mais oração. Nossa vida será completamente diferente. No dia 8 de setembro, que é um feriado para nós aqui em Curitiba, emenda com 7 de setembro, nós vamos ter uma assembleia solene, uma santa convocação. Nós queremos, como igreja, nos reunir em oração e jejum. Os que puderem, nós vamos ficar o dia todo. Os que não puderem, nós vamos pedir que venham, nos turnos, nos momentos que puderem. E nós vamos passar o dia, querido, clamando a Deus em oração. E vamos terminar a noite com um cultão daqueles de avivamento para valer. Eu gostaria que nós tivéssemos a maior reunião de oração que já tivemos na história da nossa igreja. Pastor, eu vou estar viajando, eu não chego na terça, amém. Pastor, eu vou estar por perto. Eu posso curtir o feriado da sexta noite até a segunda e voltar na terça. Pastor, o feriado não foi feito para descansar. Quando tem um feriado maior, a gente descansa uma parte e corre a outra. Querido, nós vamos voltar do Japão, eu chego no sábado à tarde. Eu prego sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Na segunda eu pego um voo para Belo Horizonte, prego lá à noite, venho no primeiro voo de manhã na terça, para estar nessa nossa Assembleia Solene. Eu acredito, querido, que a gente consegue se sacrificar para tanta coisa. Quando chegam as mais importantes, que é estar com Deus, a gente dá desculpa. Eu gostaria de fazer essa santa convocação para que nós tirássemos um dia de oração para Deus. E como igreja, querido, mobilizarmos, rasgarmos os céus para que possamos provar mais de Deus. Você pode dizer amém? Se você já colocou diante de Deus a sua vida, eu quero que você comece agora a orar. Eu quero que você comece a colocar diante do Senhor suas petições, não apenas por si mesmo. Talvez Deus traga no seu coração alguém por quem orar. Alguém que está afastado, desviado do Senhor. Uma família que precisa de restauração. Talvez Deus te faça lembrar de alguém enfermo que precisa de cura. Talvez Deus coloque no seu coração orar por uma pessoa específica, por uma situação específica. Talvez você sinta no coração de orar pela igreja. Querido, nós queremos ver pessoas sendo salvas. Eu quero que você ore pelos seus familiares, seus amigos, seus entes queridos. Nós queremos ver pessoas salvas. Querido, nós queremos ver o mover de Deus nas reuniões e na nossa vida. Começa a orar. Levanta a sua voz a Deus. Depois de orar por alguém, querido,
se sinta à vontade por apresentar também as suas necessidades diante de Deus. Pai, nós clamamos, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Deus, eu oro nessa noite que o Senhor nos desperte, que nós possamos entrar não apenas numa vida de oração mais intensa, mas nós queremos ver os resultados. Ó Deus, nós queremos ver o que a tua palavra diz, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Nós queremos experimentar, ó Deus, todo esse poder de fogo que a tua palavra diz que temos quando oramos. Nós queremos experimentar isso na nossa vida pessoal e queremos também provar isso como igreja. Pai, nesta noite eu clamo em nome de Jesus. Toca o coração dos meus irmãos e irmãs. Que possamos fazer uma verdadeira faxina, removendo os empecilhos à oração. Que possamos compreender um Deus que deseja responder orações. Que possamos compreender o nível de autoridade que temos quando erguemos a nossa voz e oramos em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Eu coloco também diante de Ti nessa hora, ó Deus, as necessidades dos meus irmãos e irmãs. Eu clamo, ó Deus, pelos Teus milagres, pela Tua intervenção. Eu clamo que essas respostas não apenas tragam glória ao Teu nome, pela Sua intervenção, mas que elas, ó Deus, tragam fogo à vida de oração dos meus irmãos. Que isso os desperte ainda mais para clamar, para orar. E saber que por meio da oração poderemos produzir diferença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Oh, nós oramos em nome de Jesus. Levanta a sua voz. Começa a apresentar diante de Deus a sua necessidade. Alguns de vocês precisam de uma intervenção sobrenatural. A sua necessidade está acima da capacidade do homem de intervir. Clame a Deus. Clame ao Senhor nessa noite. Talvez você deva orar dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso ser despertado. Talvez seja a hora de dizer: Senhor, minha vida de oração morreu. Eu tenho levado as coisas de qualquer maneira, mas eu preciso do teu toque. Oh Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Venha sobre nós. Traz o teu toque, Senhor. Manifesta a tua graça nas nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus, Deus. Se por alguma razão você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente orar, colocar diante de Deus sua vida ou clamar por algo, eu quero que você tenha liberdade de fazer isso.
Senhor a nos levantarmos como parte de um exército poderoso que o Senhor arregimenta nessa terra para fazer diferença, para viver o sobrenatural de Deus. Nós queremos viver a realidade da visão de Jacó, uma escada que liga terra e céus. Nós queremos trazer os céus à terra. Queremos, como igreja, entender a nossa responsabilidade de estabelecer essa conexão. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Espírito Santo, você que é chamado de espírito de súplicas nas Escrituras, o espírito de oração, vem sobre nós. Vem sobre nós. Levante suas mãos. Pai, nós oramos como igreja nessa noite. Nós queremos mais do que cumprir uma rotina religiosa. Nós queremos provar mais de Ti nos cultos e nas reuniões. Nós queremos experimentar mais do Teu agir e da Tua intervenção nas nossas vidas. Nós queremos funcionar dentro daquilo que é a Tua vontade e o Teu plano para nós. Pai, a Tua palavra diz: a seara é tão grande, os trabalhadores são poucos. A palavra diz que devemos orar para que o Senhor da seara levante trabalhadores, envie trabalhadores para a sua seara. Pai, eu clamo no nosso meio, levanta homens e mulheres, sirva-te de tomar, ó Deus, aqueles que lhe pertencem. Usa-os como o Senhor bem quiser. Não apenas aqui dentro, Senhor. Nós oramos por pessoas que serão enviadas, não só para o nosso estado, para a nossa nação, mas para servir as nações. Nós oramos, ó Deus, que todo o Teu propósito se cumpra para nós como igreja e na vida de cada um dos Teus filhos como indivíduos. Nós oramos por um tempo novo, ó Deus, de um verdadeiro avivamento na vida de oração. Nós saímos deste lugar. Eu clamo, Senhor, continua tratando conosco, falando aos nossos corações, mexendo nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus.